Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar com vocês, família Seno, Centro Espírita 9 de Outubro, na cidade do Moreno, Pernambuco. Saudade de vocês. Nós que estamos vivendo esses dias diferentes, em casa, buscando compreender o sentido e as oportunidades que nos são oferecidas nesse momento. Nós fomos convidados a conversar sobre mediunidade, tarefa de amor. Foi um presente que eu recebi. Um presente que vocês me deram porque me fez mergulhar mais uma vez em tema para as nossas vidas, que transcende, vamos dizer assim, ao médio ostensivo, mas tem a ver com nós médiuns do dia a dia, com nós médiuns da vida, porque mediunidade é uma tarefa de amor. Mas como é que a gente vai chegar a essa conclusão? Como é que a gente vai chegar a... Como é que a gente vai chegar a ter essa certeza de que a mediunidade é uma tarefa de amor? Para muitos, mediunidade parece um estorvo, parece ser um empecilho nas suas atividades, no seu dia a dia. Para muitos, a mediunidade é difícil, sobretudo no início. Uma vez perguntaram a Ivone do Amaral Pereira se mediunidade era assim para ela. E ela disse que não. Que mediunidade para ela era sem lágrimas. Para alguns era com lágrimas, porque era aquela mediunidade atormentada de quem não entende, de quem não aceita, de quem não conhece. Para ela não, que procurou seguir todos os preceitos, todas as orientações que a doutrina lhe ofereceu, que para ela foi uma bênção, que foi um fator de progresso, foi um fator de reconciliação, sobretudo consigo mesma. Isso está num livro lindo chamado Mediunidade Sem Lágrimas, uma coletânea de entrevistas que Ivone deu para a rádio e que foram reunidas num livro, num trabalho de pesquisa muito lindo. Na introdução do Livro dos Médiuns, o codificador nos dá vários alertas. Primeiro que a maioria dos tropeços, das dificuldades que enfrentamos com a mediunidade é porque não a conhecemos. Mas lá no meio da introdução, ele diz algo que é muito importante para a gente entender a mediunidade como uma tarefa de amor. Ele diz assim: dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Para que a nossa mediunidade seja essa tarefa de amor, é muito importante que a gente compreenda a gravidade do compromisso que nós assumimos ainda no mundo espiritual. É muito importante que a gente entenda os porquês. Para a gente compreender os porquês, é preciso que a gente se debruce sobre a doutrina, que vem nos orientar, que vem nos dizer como trabalhar a mediunidade com Jesus e Kardec. E se referindo à mediunidade, Sueli Caldas, na introdução, na apresentação do livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, ela diz assim: a mediunidade é instrumento de espiritualização do ser humano, a porta que se abre para a vida maior. Ou seja, se o médium acha que ele é somente um missionário, somente para ajudar os outros, ele está enganado. Me perdoem os que ainda pensam assim, mas é preciso que a gente seja sincero. A mediunidade
é para que a gente se ajude ajudando o outro. Mas esse outro também não é somente o espírito que está desencarnado, que está no mundo espiritual e que pede a nossa ajuda. O outro também é o espírito encarnado que convive conosco, que caminha conosco e também pede a nossa ajuda. Então, se nós podemos aprender com os desencarnados, igualmente aprendemos com os encarnados que caminham conosco, que nos caminham a reflexões, que nos caminham a revisitar as nossas imperfeições para que elas possam ser, pelo menos, diminuídas, trabalhadas, e que a gente possa, dessa forma, crescer espiritualmente. É uma tarefa de amor, porque a gente se doa, mas é sobretudo uma tarefa de amor porque a gente recebe. A gente recebe muito, tanto dos espíritos como das almas dos encarnados. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra outra orientação de Kardec muito importante para a gente compreender. Que o bom médium não é, pois, aquele que se comunica facilmente, mas é aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. Então, o bom médium é aquele que percebe melhor o mundo espiritual, percebe melhor o que os espíritos dizem para ele, compreendem seus sentimentos, compreende seu sofrimento. E se for um espírito amigo que queira dar alguma orientação, percebe essa orientação qual é. E entende que o primeiro a seguir aquela orientação foi ele que recebeu aquela mensagem. Que aquela mensagem não é para A, B ou C, não é para o outro. É também para ele, não é só para o outro. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Aí ele nos traz qualidades morais. Como é que eu posso entender que a mediunidade é uma tarefa de amor se eu não me esforço por combater minhas más inclinações e minhas más tendências? Se eu não faço esse movimento em direção a minha transformação, a mudança que eu preciso que aconteça em mim mesma. Então, essa tarefa de amor também passa pelo alto amor, pelo amor que eu preciso ter por mim mesmo, pelo respeito que eu preciso ter por mim mesmo, pelo esforço que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa melhor, para deixar vir o homem novo e me libertar do homem velho, como disse Paulo de Tarso. Continuando ainda com o livro dos médiuns, temos todas as informações nesse livro que nós precisamos. Mas em relação à tarefa de amor, ele diz assim: os espíritos vos vêm instruir e guiar no caminho do bem. Vejam só, essa é a nossa tarefa de amor. Os espíritos vêm nos instruir e guiar no caminho do bem. Mas ele faz uma ressalva extremamente importante para nós médiuns hoje. E não o das honras e das riquezas. Não vem para atender às vossas paixões mesquinhas. Esse médium, que aqui vão se referir, que dizia que era uma mediunidade com lágrimas, muitos de nós quer usar a mediunidade para resolver seus problemas, suas dificuldades. Kardec chama paixões mesquinhas, porque são egoístas, são somente suas, da sua família, do seu bem-querer. E a mediunidade é para ser um auxílio a todos, um auxílio geral. É aquele amor mais amplo que a gente pode amar. Porque no exercício da mediunidade,
a gente ama e a gente demonstra amor muitas vezes por quem a gente não conhece. Como eu vou demonstrar sinceridade nesse amor por quem eu não conheço, se eu ainda não consigo demonstrar esse amor para aquele que caminha comigo, com quem eu tenho alguma dificuldade de relacionamento? Se eu não consigo ter o respeito, se eu não aceito. São instruções preciosas para a gente entender que a mediunidade é sim uma tarefa de amor. Mas para que a gente chegue lá e a gente compreenda, a gente precisa passar por todo um processo de aprendizagem, de compreensão da doutrina, compreensão de si mesmo e compreensão do próximo. Saber que o outro é alguém que luta como nós lutamos para ser melhor, que se esforça também todo dia para superar suas más inclinações e más tendências. E que alguns caminham com passos um pouquinho mais largos, outros com passos ainda muito tímidos, mas que todos nós, como fomos destinados à perfeição, estamos a caminhar. E caminhar é preciso. E no Livro dos Médiuns, Kardec continua: o papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, do mundo espiritual, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Desculpe, nas coisas desse mundo material, desse mundo onde nós estamos vivendo. Mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o mundo espiritual. Todo bem que nós fizermos aqui é a bagagem que nós vamos levar. Todo amor que nós pudermos aprender a amar é o que nós levaremos conosco. Então, nesse processo todo do caminhar, é que a gente vai compreender, a pouco e pouco, como a mediunidade pode ser, sim, essa tarefa de amor. Pode nos ajudar a compreender o que é melhor da vida, que caminhos escolher, como fazer para que a gente possa progredir espiritualmente, construir essa felicidade que a gente tanto sonha. Tenho certeza que todos nós queremos ser felizes. Tenho certeza que todos nós sonhamos com essa felicidade. Só que a gente, às vezes, ainda não compreendeu muito bem que a felicidade não é desse mundo, como disse Jesus. E a gente confunde, então, felicidade com prazeres, com bens, com posses, com algum tipo de relacionamento, enfim, com afetos temporários, com afetos passageiros. Porque o amor verdadeiro, ele é eterno. O amor verdadeiro, ele não acaba quando o nosso amor volta para casa, volta para o mundo espiritual. O nosso amor verdadeiro, ele vai durar sempre. E a gente sempre vai reencontrar numa dimensão ou na outra, enquanto estivermos nesse processo de crescimento espiritual, nesse processo de aprendizagem. Então, aprender a amar realmente é a nossa grande destinação, é a nossa grande escola, é o que nós estamos fazendo aqui. Emmanuel, no livro Emmanuel, no capítulo 30, Emmanuel nos traz uma reflexão bem importante também nesse processo do aprender a amar. Ele diz que as exortações evangélicas são, pois, lenitivos de muitos padecimentos morais, de muitas dores amaríssimas que acompanham as almas.
após a travessia da morte, cheia de sombras ou de claridades. Então, o que é que o médium vai fazer? Se há sofrimentos a aliviar, ignorantes a instruir. Quando isso acontece, é natural que o tempo seja dedicado. Quando nós compreendemos isso, é natural que o tempo seja dedicado à nobre tarefa de espalhar a luz do ensino e do conforto espiritual. Que ensino é esse? Certamente não é o ensino que nós aprendemos nas escolas, nas academias. São as exortações evangélicas que vão aliviar os padecimentos morais. São os ensinamentos de Jesus. São os ensinamentos que a doutrina espírita nos trouxe, nos explicando os ensinamentos de Jesus. Entendendo a justiça de Deus. Entendendo e sentindo o amor do Pai por cada um de nós. Entendendo a sublimidade das reencarnações, das novas oportunidades. Entendendo o valor do perdão. Entendendo o valor do trabalho. Dessa forma, a gente vai conseguir levar consolo, esperança aos desencarnados. Mas aí a gente volta para aquele outro ponto. Se a minha mediunidade é uma tarefa de amor, eu não posso querer somente consolar e levar esperança aos desencarnados. Eu preciso fazer isso com aquele que caminha comigo. Eu preciso treinar, vamos dizer assim, no laboratório do mundo material. Eu preciso treinar com os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho, com a família espírita, com respeito, com amor, com dedicação, sobretudo levando as exortações evangélicas que nós já compreendemos, para que eles também possam compreender. Nós, encarnados, passamos por momentos de maior equilíbrio, de menor equilíbrio. Faz parte do nosso caminhar. Dias mais felizes, dias menos felizes, dias com menos preocupações, dias com mais preocupações. Faz parte do caminhar. Então, um dia eu posso ajudar, outro dia eu vou pedir ajuda. E se eu sou médium, ostensivo, e tenho um compromisso com o grupo mediúnico, naquele dia eu vou levar esse meu amor, esse meu compromisso com a tarefa, àqueles que são encaminhados à nossa casa espírita. Mas se eu sou médium da vida, se eu sou médium 24 horas do dia, 365 dias do ano, eu não posso esperar a hora da reunião mediúnica semanal para realizar essa tarefa, esse compromisso. Porque esse compromisso eu assumi para a minha vida, para essa encarnação toda, do aprendizado do amor e de levar luz, a luz do ensino, a luz do conforto espiritual a todos aqueles que caminham comigo. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa real, mais que possível para a gente realizar. Porque nós temos conosco os ensinamentos de Jesus há mais de 2000 anos, a doutrina dos Espíritos há mais de 160 anos. Nós temos um conhecimento teórico, onde buscar informações. Nós temos uma pleiade de espíritos amigos a nos ajudar, a nos dizer que nós podemos fazer. Temos espíritos como Emmanuel, temos espíritos como Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros. Tantos amigos a nos dizer todo dia que é possível e como realizar a tarefa.
muitos amigos a nos dizer isso. Então, como a gente desistir no meio do caminho? Como não trabalhar? Como não fazer isso? Como não sentir o amor da tarefa que nós abraçamos, que nós escolhemos? Certamente, se a gente assim o fizer, a gente vai postergar só um pouquinho mais essa nossa felicidade que sonhamos tanto. E a gente vai adiar mais um pouquinho o nosso entendimento e a nossa compreensão. Emmanuel, agora no livro Encontro Marcado, ele diz assim: recorda, nos ajudando a compreender que a gente precisa ajudar a todos, espíritos, almas, que todos que caminham conosco solicitam o nosso concurso, a nossa compreensão. Recorda que se Jesus foi infinitamente grande no topo dos montes, ou nos cenáculos privativos para as revelações do Evangelho, jamais foi menor nos barcos humildes ou no clima poeirento da estrada, quando atendia aos irmãos que o buscavam, sedentos de consolo e famintos de luz. Por que eu fiz esse recorte dessa mensagem de Emmanuel? Para que a gente não se iluda, que a nossa mediunidade é para todos. Que eu não sou médium só para receber mensagens edificantes, orientações sublimes. Também não sou médium somente para receber aqueles irmãos torturados nos sofrimentos seculares às vezes. Eu sou aquele trabalhador da seara do Cristo que com muito amor aceitou a tarefa, tomou da charrua, não vai olhar para trás. Quer seguir adiante semeando. Não importa se a semente está no pedregulho, se está no espinheiro, vai semeando, sem olhar para quem. Está sempre se colocando a cada dia, quando acorda na primeira prece do dia, para dizer: Senhor, fazei-me instrumento da tua paz, do teu amor. Que eu seja instrumento útil, e que eu possa trabalhar, que eu possa viver de forma que eu possa ajudar e eu possa sentir esse amor que tens por cada um de nós. Raul Teixeira tem um livro lindo chamado Desafios da Mediunidade. E quando a gente fala no mediunidade ou tarefa de amor, aí o Espírito Camilo diz assim para a gente: longe de representar uma cruz de sacrifícios para os seus portadores, a faculdade mediúnica é um farol a iluminar os seus roteiros, a fim de que caminhem com acerto pelas estradas terrenas. Antes de significar motivo de aflição e sofrimento para o seu portador, a mediunidade é ensejo de saúde e de harmonia para quem a conduz com sabedoria, de modo amadurecido. Camilo aqui está dizendo quase a mesma coisa que Ivone diz no outro livro. Que longe de representar uma cruz de sacrifícios, é um farol a iluminar sua vida, seu roteiro, sua trajetória. Antes de ser motivo de aflição, é saúde, é harmonia, é paz. Quem quer que se utilize da mediunidade
seja da mediunidade ostensiva, seja da mediunidade intuitiva. Quem compreende que os espíritos interferem muito mais nas nossas vidas do que nós imaginamos, percebe que eles não nos pedem sacrifício, que eles não nos atrapalham, que eles nos ajudam. Mesmo aqueles que pensam que estão nos atrapalhando. Mas a cada um deles que pensa que nos atrapalha, se nós entendemos isso como motivo de aprendizado, como lições necessárias, como oportunidade de aprendizado, nós estamos com mais harmonia, com mais saúde, com mais equilíbrio, com mais alegria, alegria de servir, alegria de viver, alegria de estar presente nessa reencarnação que nos convida a reflexões tão profundas. A maioria de nós não esperou, não lembrou desse compromisso que tinha assumido para essa encarnação de passar esses dias tão diferentes, de recolhimento, de introspecção, de grandes lições, de grande aprendizado. E o Espírito Camilo continua: lembra-te que para o êxito na condição de cooperador de Jesus Cristo, faz-se necessária, olha o que Camilo nos convida a pensar, faz-se necessária a estabilidade emocional, a disposição de aprender, a alegria em crescer e a entrega plena para melhor servir. Estabilidade emocional. Quantos de nós nesses dias não... Desculpe. Quantos de nós nesses dias não está desestruturado, não está sem entender, não está sem conseguir conviver consigo mesmo, com sua família. Estabilidade emocional nesse momento é extremamente importante. Faz parte da nossa tarefa de amor. Nós, quando reencarnamos, nós sabíamos que ia passar por esses dias. São lições necessárias, são lições urgentes para a nossa vida. Quanto nós podemos crescer nesse momento? Disposição de aprender. São dias de grande, muito, muito grande aprendizado. E entrega plena para o trabalho, para melhor servir. Quando a gente se entrega ao trabalho, a gente não fica cansado. A gente não imagina que aquela mediunidade que se aflora, que se chega para nós, é punição, é castigo. A gente não entende as dificuldades do caminho como problemas muito difíceis ou intransponíveis. A gente não recebe a doença no corpo físico como castigo, ou a dificuldade financeira, ou o relacionamento difícil com um ente muito querido. Mas a gente vai se dispor a aprender mais, para ajudar mais, para servir melhor. Então, Camilo está nos falando para os dias de hoje, porque a gente precisa hoje, para a gente melhor entender essa tarefa de amor. Porque se a gente não compreende, fica difícil. A gente fazer o que o outro quer que faça, o que o dirigente do grupo mediúnico disse para fazer, se a gente não entende, o que o colega, o companheiro da casa espírita diz, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Se você não entende, vai ficar muito difícil. Muito, muito difícil se você não compreende as coisas como acontecem.
Então, nesse sentido, perguntaram a Ivone, também está nesse livro que eu falei, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Qual seria seu principal conselho aos médiuns? O que é que Ivone diria ao médium iniciante, sobretudo, aquele que ainda está na sua fase de estudo, de aprendizado, de educação da mediunidade? A Ivone diz assim, com aquele jeito dela, bem tranquilo, diz que aceitem as lutas. Respondeu prontamente, sem estranhá-las. Aceitar as lutas sem achar que elas são estranhas, que elas são indevidas, que elas são maiores do que você pode suportar. A gente lembra sempre de Jesus quando ele diz que não coloca fardo pesado em ombro fraco. Porque são elas as lutas que, com base nos seus deveres, lhes sancionam alguns direitos, ao mesmo tempo em que eles promovem o crescimento. São essas lutas, quando bem enfrentadas, são essas dificuldades, quando a gente consegue passar por elas sem revolta, sem mágoa, que nos garantem, vamos dizer, alguns direitos. Que direitos são esses? A assistência dos amigos espirituais, a presença constante do nosso anjo guardião, a nos orientar, a nos guiar, e nos promovem esse crescimento espiritual, nos promovem esse aprendizado do amor, que é isso que nós estamos fazendo aqui. E Ivone diz assim, ela faz uma comparação com o exercício físico. Ela diz, correspondem ao exercício que fortalece a alma, assim como a ginástica bem aplicada desenvolve a musculatura que mantém em pé o esqueleto. Ela diz que as lutas são os exercícios para fortalecer a alma, para fortalecer o espírito, para nos fortalecer. Nós vivemos num mundo de expiação e de provas. Nós vivemos num mundo onde o mal ainda predomina. Por que tantas vezes a gente ainda estranha? A gente ainda estranha o que acontece, o proceder de alguns de nossos irmãos. Por quê? Porque tantos de nós, às vezes, se desentendem com outros pela maneira de pensar, pela maneira de agir. Por quê? Se nós estamos enfrentando essas lutas, é porque estamos fortalecendo a nós, diminuir essas imperfeições que nós temos, para poder promover o bem e lembrar da tarefa de amor que nós assumimos ainda no mundo espiritual para esta encarnação. Certamente que não é tarefa que você faz da noite para o dia. Você não realiza, não compreende tudo simplesmente lendo os livros da codificação uma vez. É preciso dedicação, é preciso estudo, é preciso, sobretudo, paciência. Paciência consigo mesmo, paciência com o próximo, paciência com as coisas que acontecem, porque nem tudo é do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas quando a gente aceita as lutas sem estranhá-las, porque são elas são as bases dos nossos deveres, e a gente vai vencendo um obstáculo de cada vez, um passo de cada vez, aprendendo
um dia de cada vez, e a gente vai ficando mais forte. O amor, diz Joana de Ângeles, o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que reparte. Então, como a mediunidade pode ser uma tarefa de amor? Como? Aí a gente vai buscar em Jesus as suas orientações, a gente vai buscar em Jesus as suas lições. A gente vai pedir a Ele que nos ajude. A primeira mensagem de Jesus que nos diz que a mediunidade é uma tarefa de amor e como ela precisa ser exercida. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsar os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Essa condição para a nossa mediunidade é fundamental. Está lá em Mateus 10, versículo 8. Porque se pensarmos em qualquer que seja a recompensa para o exercício mediúnico, nós certamente estaremos falhando. Pode não ser a paga em dinheiro, mas pode ser em favores, pode ser em presentes, pode ser no que a gente chama do jeitinho que às vezes o brasileiro pensa que pode dar, né? Pensa. Não, isso aqui não é pagamento, não. Isso aqui é só um agrado, uma lembrança, um favor. Mediunidade não tem preço. Não pode ser moeda de troca de nenhuma espécie. Se queremos que a mediunidade seja uma tarefa de amor, vamos dar de graça o que de graça recebemos. Uma outra lição importante que Jesus nos deixou para o exercício da mediunidade, para lembrarmos que essa é a tarefa de amor, é o que está registrado em Mateus 24, 3. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Por que isso é tão importante para a gente agora? Porque se a gente não tiver humildade suficiente para analisar e avaliar as informações que a gente recebe do mundo espiritual, a gente pode estar sendo enganado. Porque muitos virão em nome de Jesus, dizendo que eu sou Cristo. E eles enganarão a muitos, ele disse que até os escolhidos. Então, como é importante é importante a gente prestar atenção nas mensagens que vêm do mundo espiritual. Prestar atenção nos pensamentos que nos chegam. Prestar atenção nos ditados que nos chegam, nas inspirações que nos chegam. O tempo todo. Não vamos fazer disso uma ansiedade e ficar a cada pensamento a gente ficar. Não, vamos nos conhecer para a gente saber do que é que a gente é capaz, o que é que a gente precisa, o que é que a gente pode e das orientações que nos chegam. Aí João registra em 13:35. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Amar uns aos outros, encarnados, desencarnados, que estejam próximos, que estejam distantes,
que sejam parecidos conosco, que sejam diferentes de nós. O amor. Esse amor maior que a gente precisa aprender, que a gente está aprendendo, é a nossa grande tarefa, é a nossa grande necessidade para os dias de hoje. Como nós precisamos desse amor, como nós precisamos dessa tarefa, como nós precisamos entender que a mediunidade faz parte da vida, é natural. Todos nós temos alguma mediunidade, uns ostensivamente, outros não, mas todos nós nos comunicamos com o mundo espiritual. Todos nós percebemos a influência dos espíritos nas nossas vidas. Como a gente fazer isso? Como a gente conciliar o viver nos dias de hoje, sobretudo nesses dias diferentes, em que estamos afastados fisicamente, mas estamos nos reunindo pelo pensamento. Estamos nos reunindo pelo sentimento. Como fazer isso? Como não pensar em Jesus conosco hoje, em Jesus a nos estender a mão e a caminhar conosco, nos dizendo, tem paciência, nos dizendo, calma, eu estou no comando. Como não lembrar de Jesus quando ele estava no barco com a tempestade, que ele descansava? E os apóstolos se assustaram tanto com a tempestade. Tanto. É lindo como Humberto de Campos descreve no livro Boa Nova. E que quando chamam Jesus, eles olham assim e fazem, oh, homens de pouca fé. E ele acalma os ventos, ele acalma a tempestade, porque ele está no comando. Ele não nos abandonou, ele não está distante, ele está conosco. Então não podemos, nesse aprendizado do amor, dos dias atuais, nos afastar de Jesus. Esquecer que ele nos conduz, esquecer que ele nos orienta, esquecer que ele está no comando. Mediunidade, essa tarefa de amor, continua todos os dias, porque o fato de estarmos fora da casa espírita não nos tira a mediunidade. Ela não foi encerrada, continuamos percebendo o mundo espiritual. Mas nós estamos nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas. Mas mesmo assim estamos trocando informações com o mundo espiritual. Então, que informações são essas que nós estamos trocando? São aquelas que nos apacentam o coração, que nos acalmam, que nos tranquilizam, que nos diz a cada dia, Jesus está no comando, eu estou no barco, eu sei para onde ele vai me levar. Ou só aqueles outros pensamentos, eu não aguento mais porque isso está muito difícil, porque como é que eu vou fazer? Porque eu estava acostumada a todo dia estar fora de casa, saía de manhã, corria. E de repente a gente para e a gente vê que pode. Que pode e que não foi tão ruim assim. E aos poucos a gente vai voltando. E se a gente aprendeu algumas lições, a gente vai ficar com essas lições para a gente. Valorizar o convívio com a nossa família. Conversas que há tempo que a gente não tinha. Às vezes com os filhos que já estão adultos, cada um nas suas casas, os irmãos. O próprio companheiro da casa espírita, que às vezes a gente chega, entra, faz a tarefa, sai, não conversa.
não sabe se precisa de alguma ajuda, se está passando por algum momento difícil. E nesses dias diferentes nós estamos com possibilidade de fazer tudo isso. De conversar conosco mesmo, de conversar com aquele próximo mais próximo. Mas apesar da distância física, estamos mais próximos pelo pensamento e pelo sentimento. Estamos mais próximos uns dos outros nesses dias. Entender a mediunidade como uma tarefa de amor é a gente entender que viver, estar reencarnado, é uma tarefa de amor. Amor de Jesus por cada um de nós, amor do Pai por cada um de seus filhos, que nos dá mais uma oportunidade de aprender, de progredir espiritualmente, de dar um passo mais firme na direção desse progresso espiritual. Tem um trecho do Livro dos Médiuns que eu sempre repito, sempre que eu gosto muito, quem me conhece sabe, que diz que o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, de lenir corações aflitos, de consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. O Espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, mediunidade realmente é uma tarefa de amor. Viver é uma tarefa de amor. Que Jesus possa nos ajudar a caminhar sempre nas suas pegadas, ao seu lado, com a sua ajuda. Que Ele nos abençoe a todos e nos permita viver essa vida, essa encarnação com muito amor. E nós médiuns, que possamos compreender que a mediunidade é de fato uma tarefa de amor sublime, de amor, daquele amor na sua acepção mais ampla da palavra. Por isso que a gente lembra muito de Jesus quando ele diz que toda a lei, todos os profetas está em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que Ele continue a nos abençoar, que Ele continue a nos orientar, que Ele continue a nos ajudar a sermos felizes todo dia. Muita paz.